Oi galera, tudo bem? Hector Meirelles aqui, de volta para vocês com o terceiro vídeo do canal O Reino das Fadas e hoje trazendo mais 3 relatos reais sobre fadas, assim como na semana passada. Hoje também eu tenho mais 3 relatos reais aqui para vocês, então vocês vão ter que aguentar a minha narração de relatos, né? Vamos ver o que vocês acham dos relatos de hoje. Só lembrando, se vocês gostaram dos da semana passada e gostam desse tipo de vídeo, já vão deixando seu like, gente, para ajudar aqui o conteúdo do canal, um canal iniciante, né? E se vocês curtirem mesmo o canal, no final de tudo, se inscrevam aí e ativem o sininho para receber uns conteúdos semanais, né? Porque aqui não é todo dia, é toda semana, então é bom vocês ativar o sininho para garantir que chegue para vocês. Às vezes é semanal e acho que às vezes vai ser de 2 em 2 semanas, tá bom, gente? Então, se acomodem aí, fiquem confortáveis, se preparem-se para escutar os relatos. Bora lá! Em uma tarde, eu e 2 amigos, todos nós 3 com idades entre 18 e 21 anos, a gente decidiu ir num campo de golfe, só pra sair mesmo. Logo quando a gente chegou lá, começou a garoar, então a gente sabia de um forte que umas crianças tinham construído lá e tudo mais, um pouquinho ali abaixo, e a gente decidiu entrar lá pra se proteger da garoa. Então nós 3 fomos descendo a trilha. Até que a gente notou uma coisa que só dá para descrever como uma criatura vindo na nossa direção, vindo pelo caminho oposto. A essa altura já estava de noite, já eram umas 9 da noite, mais ou menos. E tinha uma névoa, mas mesmo assim, com as luzes ao redor que vinha das casas que estavam próximas, dava para enxergar a silhueta dessa criatura. E por vários minutos, conforme a gente andava, ela vinha na direção oposta, se aproximando da gente. E a gente tentando entender o que era aquela criatura. A criatura parecia humana, mas ao mesmo tempo era muito pequena para ser humana. A gente só parou de andar, tanto nós quanto a criatura, quando a gente estava a um pouco menos de 1 metro de distância. E dava para ver que ele era um homem bem pequeno. Talvez uns 45 centímetros de altura. Eu estava sem palavras. Eu aproximei o meu rosto para poder dar uma olhada melhor e chegou um ponto que o meu rosto e o dele ficaram bem próximos. E eu ainda não conseguia falar nada, até que um dos meus amigos falou: "É um homenzinho?" Eu olhei para esse meu amigo e logo depois para o outro que já falou em seguida: "É uma doninha." Aí quando eu me virei, a criatura não era um homem, parecia uma doninha. E aí a criatura, doninha, sei lá, virou para a direção de onde ela veio e correu. E a gente fez a mesma coisa, a gente também virou para a direção de onde a gente veio e saímos correndo. Agora, eu sei que isso não é uma memória de um sonho, porque todos os meus amigos lembram. Inclusive, a gente tem até uma brincadeira interna, que toda vez que a gente vê qualquer coisa que é um pouquinho estranha, alguém grita: "É um homenzinho!" E aí todo mundo dá risada. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa eu tenho certeza: o que eu vi quando eu olhei não era uma doninha, era um homenzinho. Ele tinha cabelo encaracolado, ele não usava chapéu e a roupa dele parecia ser feita à mão. Ele também parecia ter mais ou menos a mesma idade que a gente, tipo uns 20 anos, aparentemente. Eu tenho formação em psicologia e tô tentando transformar isso num PhD, então não é uma experiência que eu comento muito, mas tá aí. Inclusive, eu fiz parte de uma terapia de regressão, onde eu poderia voltar para momentos da minha juventude e eu perguntei pro hipnotizador se eu poderia voltar para uma memória específica, sem dar muitos detalhes.
E ele aceitou. Então, na regressão, eu pude reviver essa memória vividamente e ela batia com quase tudo que eu lembrava, exceto por dois detalhes. Primeiro, que na regressão a memória estava muito mais iluminada, o ambiente estava muito mais iluminado. E segundo, que no momento em que meu amigo falou, é uma doninha, e eu virei para ver, eu vi na realidade uma névoa, um tipo de névoa negra. Não vi exatamente uma criatura, mas antes era um homenzinho. A comparação mais fácil é que ele parecia um pouco com o Samwise Gamgee da franquia Senhor dos Anéis, só que mais baixo, bem mais baixo e sem capa. Não é exatamente a aparência que eu esperaria de uma fada, mas bom, ele era bem sólido também e bom, talvez seja alguma outra coisa. Eu não entro muito nesse assunto, mas foi o que aconteceu e foi o que eu vi. Quando eu era criança, como a maioria das crianças, eu acreditava muito em magia, em seres sobrenaturais, bons e também em outras coisas que não eram tão boas. E isso acontece desde que eu era criança. Só que conforme eu fui ficando mais velha, isso se tornou mais um interesse do que necessariamente uma crença. Até que alguma coisa aconteceu. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos na época. Eu moro na Inglaterra e a minha escola tinha um campo bem grande, todo rodeado de árvores e uma pequena floresta meio escura que foi plantada muitos anos atrás. O objetivo era ser um tipo de jardim, mas a escola nunca teve o dinheiro para terminar. Num dia bem molhado de inverno, eu olhei para essas árvores mais escuras, mais obscuras e vi uma coisa que me assombra até hoje. Uma criatura escura perto de uma árvore e, bom, ela tinha braços e pernas meio humanoides, mas o resto era totalmente sobrenatural. Ela era bem grande e se movia bem devagar no jardim atrás das árvores, na minha direção enquanto eu estava parada lá, no lugar que eu geralmente brincava ali na campina da escola. Ela tinha uma aparência que lembrava um pouco uma árvore. E bom, ela olhou para mim com um olhar vazio, me encarou e depois andou de volta pro meio das árvores. Essa foi a primeira de 3 vezes que eu vi essa entidade. A segunda vez aconteceu algum tempo depois, quando eu tava num parque, eu decidi cortar caminho por umas árvores. E quando eu tava andando pelo meio das árvores, do nada ela tava lá, olhando pra mim. Eu na hora me assustei e caí no chão e eu fechei os olhos com força e depois quando eu abri, ela tinha sumido. Essa segunda vez que eu vi ela foi em Dusk. A terceira vez foi em Sussex. Foi em um outro grupo de árvores em um parque. Era um verão bem úmido e lá estava a criatura. Esse parque onde eu vi a entidade dessa terceira vez era perto da minha escola atual. E nesse verão que eu tive essa experiência, eu comecei a ter uns pesadelos bem recorrentes envolvendo uma árvore na qual eu costumava brincar. Essa árvore, eu sentia uma conexão especial com ela, sabe? No sonho, eu via essa árvore sendo derrubada e quando eu acordava, eu tava muito triste. Eu também tive outros sonhos com essa entidade que eu tinha visto essas 3 vezes e também com um pequeno portal que ficava perto dessa árvore na qual eu brincava. Eu ficava me perguntando se, por causa da minha conexão com aquela árvore, talvez eu via a criatura. Na semana passada, essa árvore foi cortada e eu fiquei realmente muito mal com isso.
Mas depois que ela foi cortada, umas coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas que não aconteciam desde quando eu era criança. Eu comecei a ouvir vozes e eu via um homem todo verde, coberto de folhas. Sabe quando você vê de canto de olho? Eu tava sentada na sala de casa, quietinha, e eu comecei a ouvir esses barulhos de sinos ao longe. E foi aí quando eu vi esse rosto. Por um segundo só. E depois sumiu. Fadas. Eu sei que tem alguma coisa a ver com as fadas, mas eu não entendo exatamente o que. Será que elas tentavam me dizer alguma coisa todos aqueles anos atrás? Será que elas estão tentando me contar alguma coisa ou me dizer algo agora? Eu sinto a presença delas. E mesmo que isso me assuste, de uma certa forma eu também me sinto consolada. É estranho. Eu me sinto bem sabendo que existem coisas por aí que nós não entendemos, muito além do que a gente conhece. Eu só queria entender o que as fadas querem de mim. Será que elas querem que eu ajude elas de alguma forma? Eu gostaria de ajudar se eu pudesse. Mas eu acho que quando se trata das fadas, a gente nunca vai ter uma resposta clara. Essa é uma história real que eu vou contar agora. Uma história que até hoje me deixa confusa, mas ao mesmo tempo grata. Isso aconteceu na Califórnia, em uma viagem de férias com a minha família em Ridgewoods. Nós estávamos subindo as trilhas, nos divertindo bastante, aproveitando a vista, indo devagar enquanto a gente subia, conversando, rindo. Nosso objetivo era chegar num lugar conhecido como The Hanging Gardens. Eu admito que eu tenho uns problemas nos joelhos, então todo mundo estava meio que indo no meu ritmo. Mas no final das contas foi a minha tia que acabou se cansando e ela chegou à conclusão que não seria capaz de cruzar o rio e voltar. Então ela disse que a gente podia prosseguir e que ela ia voltar e esperar a gente no carro. Nós queríamos muito ver esses Hanging Gardens, esses jardins, então nós decidimos prosseguir e queríamos tirar muitas fotos para ela ver. A gente continuou por um tempo, mas eu não conseguia parar de me preocupar com a minha tia por alguma razão. E essa sensação foi só aumentando conforme a gente avançava, até um ponto que eu só pensava nela. Então eu decidi que eu ia voltar e tentar alcançar ela. Então eu comecei a voltar para chegar logo na minha tia. E conforme eu ia descendo, eu fui andando cada vez mais rápido porque eu estava muito ansiosa para chegar até ela. E eu percebi que eu comecei a correr, o que não é muito comum devido ao problema no joelho que eu tenho. Mas logo eu percebi que eu estava correndo e desviando de obstáculos da mata. Depois de um tempo, eu já estava pulando por cima das pedras e acelerando cada vez mais e indo mais rápido. E chegou um ponto que eu não estava mais nem na estrada, eu estava pulando pelas árvores, sem nenhum medo de me perder. Eu também senti que eu não estava sozinha nesse momento. Eu sentia uma presença, quase como se eu pudesse ver de canto de olho. Parecia um cervo? Bom, às vezes também eu tinha a sensação de que era uma criatura com forma humana. E talvez eu acho que tinha mais de um deles. Mas isso, por alguma razão estranha, nem me incomodava. Porque eu me sentia um cervo. Parece louco, né? Eu corria pela floresta, vendo as coisas diferentes, passando pelas árvores. E eu me sentia incrível. Então, de repente, a trilha estava lá de novo. E eu vi a minha tia um pouco à frente. Eu cheguei até ela e ela levou um susto tão grande que ela quase caiu dentro das moitas. Ela disse que não me ouviu chegando, não ouviu eu vindo. E ela disse que tinha acabado de olhar para trás e também não tinha me visto.
Acho que isso surpreendeu nós duas, porque nenhuma de nós falamos por um momento. Foi uma coisa bem estranha, bem bizarra, na verdade, porque. Bom, eu não sairia do caminho ou da trilha assim. Eu não entendo como é que eu saí da trilha e fiz tudo aquilo. E eu nem me cansei, nem tava me sentindo cansado. E os meus joelhos, que com certeza deveriam estar me matando, considerando os problemas que eu tenho, não estavam. Eu tava me sentindo normal. Era bem estranho. Não faz nenhum sentido, a não ser que talvez eu tivesse em algum tipo de, não sei, caminho de fadas, um caminho diferente. Eu com certeza senti que eu tinha um guia ou vários guias. Eu não tenho outra explicação, mas bom, foi uma sensação incrível. Por um curto período de tempo eu quase me senti como se eu fosse uma com a floresta. Não demorou muito e um homem surgiu na trilha. Tinha alguma coisa estranha nele. Eu não sei, mas a minha tia também sentiu isso. E sei lá, acho que talvez seja lá que força que me levou de volta para minha tia tão rápido fez isso por alguma razão. Talvez se ela tivesse sozinha ali naquele momento, aquele homem teria tentado machucar ela. Eu não sei, não dá pra dizer com certeza. Mas ela tá bem. E eu tenho uma experiência incrível nas minhas memórias. E toda vez que me chamam pra ir pra mata de novo, ou pra Ride Woods, ou em algum lugar assim, eu fico pensando e me lembrando disso, querendo sentir aquela sensação de novo, de ser uma com a floresta. E aí, o que vocês acharam desses relatos, gente? Esse relato da floresta é muito interessante, que a moça se torna uma com a floresta, como se fosse, porque fazendo algumas pesquisas, ou conhecendo um pouquinho mais sobre ele, não foi uma pesquisa muito aprofundada, mas dando uma olhada um pouco mais sobre esse relato, eu percebi que parece que tem umas áreas nos Estados Unidos, algumas florestas indígenas, que esse tipo de coisa acontece com frequência. Não é uma coisa que aconteceu só com essa moça. Já aconteceu com vários indígenas mais antigos, assim, relataram esse tipo de coisa, sabe? Então eu achei muito interessante que parece que é um relato que se repete muito, não é uma coisa única que só aconteceu com essa moça e tal. Mas vocês, o que vocês acham dos 3 relatos, né? Não só desse. Bom, gente, se vocês gostaram, como eu disse aí, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho se vocês quiserem. Confiram, gente, o meu livro Mente Fragmentada, porque eu tô muito empolgado para saber opiniões das pessoas, mesmo que seja opinião sincera dizendo que achou ruim. Se você lê lá e fala, nossa, muito ruim seu livro, eu ainda assim eu vou ficar feliz porque você leu. E não se esqueçam, tá, gente? Esses relatos, o idioma original deles é inglês. Eu traduzi eles para vocês. Se vocês quiserem ver o vídeo original no canal Scary Fairy Godmother, o link tá aqui na descrição. Também tem um link que eu acho que eu consigo deixar para os relatos escritos, originais também. Lembrando, tudo em inglês, tá, gente? Se vocês tiverem algum relato, na descrição também tem meu e-mail e meu Instagram. Mandem pra mim, que aí eu conto aqui no canal, caso vocês queiram. Seria bem legal, gente. Mandem seus relatos de fadas aí, ou com os fei. Ia ser muito interessante eu poder contar uns relatos de pessoas que falam português, ou de pessoas aqui do Brasil aqui no canal. E é claro, se você for a fada ou a garota mágica que eu tenho procurado nos últimos anos, saiba que eu ainda estou tentando alcançar você de alguma maneira. É isso, gente. Muito obrigado para quem ficou até aqui. E nos vemos em um próximo vídeo do Reino das Fadas.